Então, esse belíssimo evangelho de Mateus 8 conta o momento em que os discípulos estão na barca e a barca é agitada pelas ondas. E no meio dessa tempestade, Jesus está dormindo, né? Jesus está na barca, mas está dormindo. E os discípulos ficam em pânico e começam a perguntar para Jesus: acorda-nos, Senhor, salva-nos. E eu já falei para vocês em outras pregações, sempre que fala de mar, nós pensamos na vida, né? O mundo, o mar é o mundo, o barco é a nossa vida, ou a igreja também. E a tempestade são os problemas da vida. Então, a nossa vida no meio desse mundo passa por inúmeras tempestades. E as tempestades agitam a vida a ponto de pensarmos que vamos sucumbir, né? Agora não tem saída, agora estamos perdidos. Esse problema que nós estamos passando vai nos levar à morte, vai nos destruir, é o nosso fim. E muitas vezes, por causa desse desespero, dessas provações, o sofrimento, o medo tem tomado conta do nosso coração. Por esse motivo, vocês já ouviram falar que a ansiedade é um pecado. Por que a ansiedade seria um pecado? Porque toda ansiedade, pânico, tudo nasce de uma preocupação exagerada com o futuro. Em meio às provações, aos problemas, um medo que toma conta do nosso coração, né? O que vai ser de nós? O que vai acontecer daqui para frente? E a palavra de Jesus é: por que tendes medo, homens fracos na fé? Serve para todo mundo, não é? Quantas vezes o medo apodera-se do nosso coração? Não temos fé de que Deus está com a gente? Ainda que algumas vezes parece que Ele está dormindo, né? Senhor, olha o barco, está agitado. Nós temos fé de que o Senhor está conosco? De que esse barco não vai virar? Que na hora exata Deus agirá em nosso favor? Ou deixamos o nosso coração se tomar pelo desespero, pelo medo, pelas incertezas da vida? E muitas vezes até o nosso apego a essa vida é um certo apego também. Pensar que se alguma coisa vai nos levar à morte, o que nós vamos fazer? Né? Estamos na mão de Deus. Eu não sei de onde que eu peguei essa mania de falar né, vocês perceberam? Teve um dia desses de uma homilia que eu escutei, que eu mandei apagar. De tanto né que eu falei, pelo amor de Deus, em nome de Jesus está repreendido esse né. Que é um vício de linguagem, fica feio, né? Né? Fica feio. Eu estava contando para vocês sobre a presença de Jesus silenciosa na nossa vida e que muitas vezes isso nos torna incertos de que Deus vai nos conduzir ao que for melhor para a nossa salvação. Acompanhando o caso da Venezuela, que teve esse tremor, e eu moro num prédio, não moro no 10º andar, né? E eu fiquei pensando, e se isso acontecesse aqui, né? E se eu estivesse lá em casa e tivesse um tremor, se você for descer, até descer já caiu tudo. Tem que sentar no sofá, né? Sentar e esperar em Deus, seja o que Deus quiser. Não tem o que fazer. Mas e se esse medo da morte domina o meu coração? E se eu tenho um apego à vida e não confio em Deus, e não confio na eternidade, no céu, e fico desesperado com a morte? Já não dormiria mais em paz. Ficaria na minha cabeça pensando, não, tem que mudar daqui, tem que ir para um outro lugar, porque vai que aconteça. E a cidade vai nascendo dessas coisas, desse medo que nós vamos semeando por causa dos apegos com a vida, dos apegos com o futuro, e algumas vezes do medo de sofrer. É tanto medo de sofrer que sofre. É tanto medo da cruz que cria uma cruz. Se você tem que passar por alguma provação, se faz parte da tua conversão, da tua salvação, passar por alguma perda, por algum sofrimento,
Entregue o teu coração ao Senhor e diga: Senhor, me dê força de passar por isso. Se isso é inevitável, se eu não tenho como não beber deste cálice, então me dê força de beber desse cálice. Até tem um livro que se chama Podereis Beber desse Cálice. Eu já falei desse livro para vocês em outras ocasiões. Então, é muito importante confiar em Deus em meio às nossas provações. Fazer pequenos atos de fé. Faça isso no dia de hoje. Pequenos atos de fé. Senhor, eu confio em vós. Muda o teu jeito de pensar. Coloque diante de Deus o teu futuro, o teu presente. O teu passado já está crucificado em Deus, então não vale a pena ficar pensando em passado, né? Só se você não confessou. Se você não confessou, tem que pensar no passado. Então Jesus levantou-se, ameaçou os ventos, o mar, e se fez uma grande calmaria. Quando Jesus acorda, significa a vida de oração. É preciso, nos momentos de dificuldade, nos momentos de medo, nos momentos de provação, dobrar o joelho e rezar. Rezemos. Reze todo dia, reze com a igreja, reze a missa, reze o seu terço. Coloque tua consciência diante do Senhor. Acordar Jesus, salva-nos, Senhor. É a vida de oração, a constância da vida de oração. E no momento certo, Jesus levantou-se e acalmou o mar, né? Ele fala, ele dá uma ordem sobre a nossa vida e a nossa vida encontra paz. Que isso possa fazer com que a fé cresça no nosso coração. Quantas vezes nós experimentamos o poder de Jesus em momentos assim inesperados, momentos de dificuldade, momentos de provação, que de repente Deus vai lá e faz algo em nosso favor, e nós podemos testemunhar, realmente Deus está agindo em nosso favor no meio de nós. Louvado seja nosso Jesus Cristo.